Paz e graça, amados. Querido, hoje estamos aqui para estudarmos dízimos a partir das festas. Como eu havia dito, em Deuteronômio 16, das 7 festas foram separadas 3 festas e registrada ali em Deuteronômio 16. Por que foram registradas essas festas ali? Porque eram as 3 vezes que você deveria levar os dízimos ao templo ou ao tabernáculo. Então você fazia-se a sua colheita e 3 vezes ao ano você levava os dízimos. Hoje nós vamos aprender, a partir da primeira festa, que era a Páscoa, sobre os dízimos e para onde apontava os dízimos. Por que você deveria levar os dízimos exatamente na Páscoa? Eu vou ler aqui em Levítico 23, a partir do versículo 4, para a nossa meditação. Diz assim: São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis ao seu tempo determinado. No mês 1º, ao 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servis fareis, mas 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servis fareis. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e disse-lhe: Quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. Assim, as suas ofertas de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Então, esta era a primeira vez que deveria se entregar o dízimo, levasse o dízimo até o templo ou até o tabernáculo. Eu queria fazer aqui, para nós entendermos, uma cronologia acerca dos fatos, como acontecia. Antes da Páscoa, no dia 10, a Páscoa era celebrada no dia 14. No dia 10, você tinha que separar o cordeiro. Ele tinha que ser separado no dia 10. No dia 14, ser sacrificado. Aí você pegava-se, sacrificava o cordeiro e deveria comer com a sua família. Se esse cordeiro fosse grande demais, você deveria dividir com o seu vizinho. Ele não poderia sobrar. O que sobrasse desse cordeiro deveria ser queimado. Ainda à noite, pela manhã, esse cordeiro não poderia estar lá mais. Ok? Acontecendo isso na Páscoa, quando era no dia seguinte, no dia 15, começava-se a festa dos pães asmos. 7 dias você deveria comer pães asmos. Não poderia entrar fermento na sua casa. Passando-se o início dos pães asmos, ainda dentro dessa festa, no dia 16, era o dia de você entregar o seu dízimo. Entregar a sua primícia. Então vamos lá. Jesus, se você estudar os evangelhos, principalmente no livro de João, você vai ver que no dia 10, Jesus estava já em Jerusalém. No dia 10 ele já estava lá para ser sacrificado, já tinha sido separado.
No dia 14, Jesus foi crucificado, numa sexta-feira. Lendo-se o Evangelho, você vê que Jesus não pôde ficar além da sexta-feira na cruz, porque o sábado os judeus não trabalhavam, então tiveram que tirar ele ainda na sexta-feira da cruz, que seria na festa dos pães asmos. Nenhum fermento tereis em suas habitações. Quando foi no dia 16, no caso no domingo, Jesus ressuscitou. Aqui na cronologia, como é que era feito aqui nas festas? Era feito assim. Você oferecia a Páscoa no dia 14. No dia 15 você começava a festa dos pães asmos. E no dia 16 você oferecia o seu dízimo, as primícias. Como é que era oferecido isso? Você levava perante o sacerdote as primícias, ele pegava um molho da sua cega, daquilo que você tinha colhido, e ele apresentava ao Senhor. Como era essa apresentação? Ele movia ela ao Senhor. Como era esse movimento? Ele pegava ele dos pés para a cabeça e fazia este movimento, apontando para a ressurreição de Cristo. Dos pés para a cabeça. Esse era o movimento das suas primícias. Apontava para a ressurreição de Cristo. Como nós podemos provar isso nas Escrituras? Vamos lá para Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20, e nós entenderemos. Está escrito aqui: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então, quando você levava as primícias e apresentava as primícias, na verdade, aquele povo estava pregando o evangelho, estava apontando para Cristo, para a morte e ressurreição de Cristo. Naquele dia que o sacerdote fazia esse movimento, além disso, você deveria oferecer um cordeiro de um ano, ou seja, 12 meses, um mês para cada tribo de Israel. Você deveria oferecer duas dízimas de flor de farinha. Por que flor de farinha? A flor de farinha é a farinha mais fina que tem. É a farinha mais fininha que tem, mostrando o sofrimento de Cristo. Porque o trigo, quando ele é grão. Para ele se virar farinha, ele tem que ser moído. Tem que passar por trituração. E o mais fino, mais ele passou ainda. Apontava para o sofrimento de Cristo. Depois era oferecido também, em libação, aspergido no fogo, 1/4 de hin de vinho, apontando também para o sofrimento de Cristo e a passagem de Cristo pelo fogo. Porque olha aqui, para se tornar vinho, a uva tem que ser pisada. A uva é pisada para virar vinho, apontando para o sofrimento de Cristo. Então este era o seu primeiro dízimo. Essa era a primeira vez que Israel pagava dízimo. Mas o que aconteceu? Eles transformaram este evangelho em dinheiro.
E por que transformaram este evangelho em dinheiro? Por ganância. Começaram a ensinar dízimo a partir de Malaquias e encobriram o evangelho verdadeiro, para onde apontava. Talvez hoje seja a primeira vez que você esteja ouvindo alguém ler esse texto. Às vezes você pode ter lido, com certeza leu, na sua casa. Mas falando-se desse texto, talvez seja a primeira vez, porque encobriram. Porque passaram a ensinar a partir de Malaquias, causando medo no rebanho, causando medo no povo, por ganância, por causa de dinheiro. Agora, aqui você oferecia as primícias, aquela parte que era movida ao sacerdote, e o restante do seu dízimo era entregue aos levitas, que se alimentavam, e não só se alimentavam, mas alimentavam os órfãos e alimentavam a viúva. E alimentavam o estrangeiro. Queridos, é coisa difícil para a gente, ainda nos dias que estamos, tentar colocar no coração das pessoas o verdadeiro propósito das coisas do Criador. Nós deveríamos saber isso de cor e salteado, deveríamos pregar este evangelho na nossa vida, mostrarmos para o mundo a morte de Cristo. Quando você vai ler e meditar nas festas, você vai ver o quão lindo era, o quão lindo é este evangelho, o quão lindo é o sacrifício de Cristo. Mas a gente se perdeu através dos dias, não sabendo, não tendo nenhum conhecimento acerca destas coisas. Na próxima vez que a gente se encontrar, o próximo vídeo, nós vamos falar sobre a segunda vez que se entregava dízimo, para onde apontava. A primeira nós já vimos, que apontava para Cristo, que é a primícia dos que dormem. A segunda vez, que era em Pentecoste, nós vamos descobrir para onde apontava. E quando se cumpriu, ainda que parcialmente, porque nós vamos descobrir que em Pentecoste ainda não se cumpriu totalmente. Até mesmo aqui na Páscoa não se cumpriu integralmente. Não são todas as pessoas que têm coragem de falar, mas não se cumpriu integralmente ainda. Nós vamos ver o que não se cumpriu dentro desta festa quando nós estivermos estudando sobre festas, mas agora não sobre dízimo, somente sobre festa. Nós vamos ver o que falta se cumprir nesta primeira festa. Na segunda festa, o que falta se cumprir. E assim nós vamos saber como dizimar nos dias de hoje. Amém? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que esse estudo possa ter sido relevante para os irmãos. Eu peço aos irmãos, encarecidamente, que se esse vídeo foi bom para você, compartilhe os nossos vídeos. Faça chegar a outras pessoas essa verdade. Dê um like aí no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe para nos ajudar. Que a graça do Senhor possa ser com todos.